Tá. Hoje, gente, a gente vai falar sobre a secagem, tá? A secagem, ela é um processo totalmente diferente, né, da umidificação. A umidificação a gente queria umidificar e resfriar o sistema, agora a gente está utilizando a secagem. A secagem, ela é um processo que envolve, né, transferência de calor e massa. Por quê? Agora a gente quer secar. Secar o quê? Pode secar qualquer matéria-prima, qualquer material que deseja obter, né, uma certa porcentagem de umidade. Quando a gente trabalha, né, com esse material, ele geralmente ele está úmido, pode ser um sólido, pode ser uma pasta, pode ser um sólido que está em suspensão e envolve calor. Aí no final, né, você vai obter um sólido seco, né? E essa umidade que estava presente nesse sólido, ele acaba passando por um processo, né, de vaporização, levando assim, né, um vapor também. E onde que é esse vapor? Agora, a gente vai utilizar nesse processo ar, né? Esse ar, ele tem que estar, né, isento de qualquer umidade, ou se ele tiver com presença de umidade, que tenha uma umidade com uma concentração baixa. E também ele tem que estar agora quente, tem que estar quente para realizar, né, todo o processo de secagem. Qual que é o objetivo, então, né, da secagem? Você pode realizar, né, tanto no meio do processo. Quando a gente realiza no meio do processo, a gente está preparando o produto para, né, as próximas etapas, ou seja, para as próximas operações seguintes. Quando você utiliza no fim do processo, está sendo utilizado, né, para dar ao produto uma forma mais manuseável, dar ao produto uma massa constante, conservar o produto, reduzir os custos de transporte. Então, para isso, né, que é utilizado o processo de secagem. Esse equipamento de secagem, ele tem que ser suficiente para ele fornecer calor, remover aquele vapor de água presente naquele determinado material, manipular o material que pode às vezes ir de líquido a sólido, né? Então, mais à frente a gente vai ver, né, do leite em pó, tá? E esses equipamentos de secagem, ele envolve fornecimento de calor, pode ser por três, né, processos. A radiação, só para dar uma relembrada, né, envolve a luz solar, né, infravermelho e o micro-ondas. Quando a gente trabalha com a condução, a gente tem um contato do material com a superfície quente. Acontece isso na secagem? Acontece também. Ou por convecção, que é o aquecimento, né, direto, o contato do material com aquele gás quente. Quando a gente trabalha, né, com aquele vapor de água proveniente da secagem, ela pode ser removida por uma corrente gasosa. Essa corrente gasosa, ela aquece por meio do processo convecção, que é o movimento, né, ascendente ou descendente da matéria em um fluido. E pode ser também a vácuo, que é incompatível com aquecimento por convecção. Quando a gente trabalha com a secagem, é para a gente obter um material, né, que é isento de umidade, ou que tem uma umidade bem baixinha concentração. Então, o secador, ele tem que receber o material, né, a ser secado, ele tem que promover aquele contato com aquele ar quente, ou com superfícies quentes, tem que misturar, evitar, né, aquecimentos locais para não ocorrer o processo de queima, né? Ou então é uma secagem não homogênea. Esse secador, né, esse equipamento, ele tem que descarregar, extrair ou retirar aquele determinado material após o processo de secagem. E essa manipulação, gente, ela é muitas vezes
né, realizada tudo no secador, e dependendo, se você não tiver um controle de vazão daquele ar quente, não tiver um controle da vazão do material a ser seco, você pode ter perdas no processo, você pode ter um processo, né, que não tem um bom rendimento. Então, tudo tem que ter controle. Simone, o ciclone pode ser considerado um exemplo de secador? O ciclone, Sim. olha, ele atua, ele é um ciclone, né? Mas ele pode atuar como um secador, porque na hora da vibração dele, ele pode ajudar, né, secar uma parte, vamos dizer assim, uma certa porcentagem, né, daquela matéria-prima. Ok. Pelos movimentos, né? Ok. Agora, os secadores, gente, eles podem ser, né, descontínuo ou contínuo, só para dar uma relembrada, apropriados para secagem de quantidades relativamente pequenas, o descontínuo. Quando a gente trabalha em operação contínua, eles são, né, aquela operação, são grandes quantidades. Então, como a vazão, né, ela ocorre sempre, esse processo ele tem que ser contínuo, tá? E as quantidades são elevadas daquele material a ser seco. Então, o conceito de secagem é uma operação que envolve transferência de massa, envolvendo a remoção de umidade, água ou qualquer outro solvente de um sistema sólido ou semissólido. Não tem transferência de calor também, não? Só massa? Não tem transferência de calor também, Tá. mas Ok. tá. Então, por quê? A transferência de calor ocorre que você entra com ar quente, né? Esse ar quente, ele vai retirar aquela umidade presente naquela determinado material. Na hora que ele entra quente, vai chegar uma hora que ele também vai se saturar e vai ter que ser retirado do sistema. Quando ele sai do sistema, ele já sai frio, né? E saturado. Então, ocorre uma transferência também de massa da água daquele determinado matéria-prima para o ar, e também ocorre uma transferência também, né, de calor também. Então, a condição para que o produto ela seja, né, submetido ao processo de secagem, aí a gente trabalha, né, com aquelas pressões de vapor, tá? Sobre a superfície do produto. Então, a pressão do vapor sobre a superfície do produto, ela tem que ser maior do que a pressão de vapor no ar de secagem. Então, toda vez que eu tiver, né, uma pressão de vapor sobre a superfície do produto maior do que a pressão de secagem no ar, ocorrerá a secagem do produto. Se eu tiver uma pressão do produto, né, ela for menor do que a pressão de secagem no ar, vai ocorrer umedecimento do produto. E se a pressão do produto e a pressão do ar, né, ela for igual, ocorrerá o equilíbrio higroscópico. Então, para haver secagem do produto, aquela pressão de vapor sobre a superfície do produto, ela tem que ser, né, maior do que a pressão de vapor de água no ar de secagem, para ocorrer, né, o processo de secagem daquele determinado produto de interesse. Você tem alguma imagem disso que você falou aí, para depois a gente voltar nesses dados que você acabou de citar aí? De um Tem, secador, né? Mais na frente, né? mais à frente eu vou mostrar para vocês umas imagens. Então, aqui, ó, a secagem, então, pode ocorrer em líquido? Pode. Esses líquidos, geralmente, eles vão ter sólidos suspensos nele. Eles podem ser removidos, né, mecanicamente, através de prensas ou centrífugas e por vaporização térmica. O termo secagem, ele refere apenas ao último, remoção mecânica de umidade, tá? E geralmente denominada desidratação mecânica. Então, para ocorrer, né, secagem é apenas por vaporização. O
primeiro não é considerado porque é apenas, né, uma centrifugação. Você simplesmente, em uma certa rotação por minuto, você faz um processo, né, de decantação daquele sólido e depois você retira, né, aquele sobrenadante. Para ser considerado secagem, é apenas o último, que vaporização térmica, que é considerado secagem. Esse mecanismo de vaporização térmica para a remoção dessa determinada umidade, ela distingue da secagem dos processos de filtração e centrifugação. A umidade mais comum é a água, tá? Claro que pode ter outros tipos de solventes também. Geralmente esse sólido, né, ele está úmido, ele pode estar exposto àquele ar em uma certa temperatura e umidade. Então, toda vez que eu for secar um determinado material, eu tenho que saber também até qual temperatura que ele vai suportar. Porque a gente sabe que determinadas matérias não pode, né, em uma temperatura muito elevada, senão acaba ocorrendo o processo de queima, degradação daquela matéria, seja ela, né, orgânica ou inorgânica. Então, até o estudo da temperatura que aquele ar quente ele vai entrar, tem que ser tudo avaliado antes, né, em escala laboratorial, para depois eu saber qual a temperatura adequada, a temperatura ideal, né, de um ar quente para ele entrar nesse equipamento de secagem. Um exemplo assim, por exemplo, para me secar uma areia, né, eu posso ter uma temperatura elevada. Agora, para me secar uma determinada fruta, eu tenho que ter uma temperatura mais baixa. Porque se eu trabalhar com uma temperatura elevada, essa fruta, né, ela vai perder as propriedades dela, vai queimar, né, sofrer o processo de carbonização e não vai ocorrer o processo de secagem suficiente. Eu vou queimar a amostra, né? Então, tem que ter um controle dessa temperatura, desse ar quente que está entrando para cada material a ser seco. Quando a gente trabalha com a secagem, gente, ela é utilizada, né, tanto na indústria química, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica. A gente vai ver mais à frente que ela é utilizada para secagem de fármacos, para você, né, fazer um determinado medicamento, encapsular. Geralmente ocorre, né, é uma das últimas etapas de um processo químico, mas pode acontecer também, né, entre o meio de um processo, ou seja, no meio da etapa. Geralmente ocorre no final, porque aí é levado, né, depois para fazer a embalagem desse determinado, né, produto que secou. A qualidade daquele produto seco, né, ele envolve, né, a quantidade de energia gasta, o tempo utilizado nesse processo, são parâmetros primordiais para a rentabilidade do bem submetido a esta operação. Por quê? Secar um produto, às vezes pode achar assim, mas é só secar. Não, tem todo um processo, tem todo um levantamento feito antes de temperatura, de pressão, de contato mesmo entre aquele ar quente com aquele produto a ser seco, porque às vezes aparentemente você pode secar direitinho na parte externa e a parte interna ficar úmida. Um exemplo que eu posso dar para vocês os fornos, né, que secam os vasos sanitários, eles são secadores, né, gigantescos, tem que ter todo o controle dessa temperatura, porque se não tiver um determinado controle dessa temperatura, ele vai secar só na parte superficial. E não, eu tenho que secar aquele produto num todo. Porque imagina se eu seco só a parte superficial, aí depois do processo de secagem eu passo para o processo de esmaltação, pintura, e aquele produto ele está úmido na parte interna. Aí você concorda que vai quebrar, né? Ele vai se tornar mais frágil. Então, hoje, né?
graças, né, não tem, graças a esse controle, a gente não tem, né, muitos acidentes em vasos sanitários por causa disso, porque hoje, né, tudo é controlado, temperatura, de entrada desse vaso, verificação se realmente aquele vapor de ar quente está conseguindo penetrar, né, naquele barro todinho, que geralmente utiliza argila, se não está realmente secando só a parte superficial, mas está secando a parte interna também, nos poros, né, para depois passar para as etapas posteriores. Então, assim, a secagem é um processo extremamente importante, não só, né, na área alimentícia, mas na área química também, para secagem de reagentes, né, químicos, antes de ser, né, processados e embalados. Então, tem que ter todo um controle, né, dessa temperatura e verificação também se essa secagem foi eficiente ou não. Os fenômenos de transferência de calor, né, remoção de umidade e alterações de dimensão, cor, sabor, resistência mecânica e outros são envolvidos em uma operação de secagem, tá? E eles são mais complexos, porque dependendo do produto, você nem sempre vai poder utilizar, né, a mesma temperatura, a mesma pressão. Então, às vezes você vai ter que ter um secador, né, específico para a secagem daquele material de interesse. Então, assim, tem vários tipos de secadores no mercado. Então, às vezes, dependendo do seu material, você tem que projetar um específico para você utilizar, porque não vai te atender o que já está, né, disponível. Então, às vezes a gente acha que é simples, não é simples, é bem complexo, envolve, né, uma série de variáveis que, se não tiver um controle, no final você não vai ter, né, um bom rendimento no final. A secagem, gente, de sólidos é uma das mais antigas e usuais operações unitárias, encontrada nos mais diversos processos usados em indústrias agrícola, cerâmica, química, alimentícia, farmacêutica, secagem do papel, né, da celulose, de minerais, de polímeros. Quais que são os fatores extremamente importantes para considerar a escolha de um procedimento de secagem industrial? A temperatura utilizada é a primeira. Qual que é o ritmo de secagem, né? O teor de umidade exigido, né? Qual que é o teor de umidade? O que você quer obter no final? 100% seco, 20%, 4%? Qual que é a porcentagem que você quer no final daquele produto, né? Ele tenha retirado aquela umidade presente nele. Qual que é o volume da produção? Qual que é o tipo de equipamento? E como que é realizada também a manutenção desses constituintes? Quando a gente retira a umidade, a gente está desidratando, né? Ou seja, está ocorrendo o processo de secagem de um alimento sólido, né? Ou líquido. É uma operação de remoção de água ou de qualquer outro líquido na forma de vapor para uma fase gasosa, insaturada, através de um mecanismo de vaporização térmica, numa temperatura inferior à de ebulição. Então, quando a gente está trabalhando com a vaporização térmica, é uma temperatura, né, inferior da de ebulição. A secagem também, gente, é um processo combinado de transferência de calor e de massa, em que boa parte da água é eliminada, reduzindo consequentemente as suas reações de origem química e física. Então, o processo, né, ele consegue ser eficiente e retirar, né, toda a água, eliminar toda a água, todo o solvente presente, ou até uma certa concentração. Ô, Simone. Aqui. Oi. Bom, a gente sabe lá na lei da conservação da massa que essa massa da água, essa água simplesmente não desaparece, né? Para onde que ela vai dentro dessa câmara aí de secagem? Assim, a Ele água... vai para o ar quente que você está utilizando.
você utiliza o material, põe ele lá no equipamento e injeta ar quente e seco. Então, aquele ar quente, na hora que ele tiver o contato com aquele sólido, por exemplo, né, a ser retirada a umidade, ele vai, né, ter aquele contato íntimo e conseguir, né, ficar. Ele vai passar de seco para frio e também vai passar de insaturado para saturado. Aquele ar quente que está sendo utilizado no processo de secagem. Aí, no caso, esse vapor da água, ele meio que, tipo, funde com esse ar quente e vira um ar só. Tipo isso. Isso, ela vai vir através do calor, né? Daquele vapor de ar quente. Essa água, né? Ela vai vaporizar, ela vai sofrer o processo de vaporização, ela vai virar passar, por exemplo, de líquida para vapor, e como ela vai estar, né, na forma de vapor, rapidinho essa corrente de ar quente, né, ele consegue, né, arrastar esse vapor de água também e é eliminado na parte superior do secador. Por isso que nós temos, então, a pressão é importante nisso, exatamente nessas mudanças de fases, né, Simone? Isso, com certeza. Frente, gente, eu acho que esse slide tem 78 slides, se eu não me engano. Aí a gente vai ver algumas imagens de alguns secadores. 78? Você tá nervosa, Simone? Aqui. Não, aqui. Vamos lá, então, nessa tabela. Ela é bem resumidinha, mas bem explicativa também. Então, aqui, ó. A gente tem alguns secadores industriais. O primeiro, classificação dos primeiros, tá? São os primeiros mesmo, que foram, né, construídos. Então, a gente tem o secador de bandeja, o mais antigo de todos. Esse secador de bandeja, ele simula aqueles fornos da padaria onde que assa pão. Não sei se você já teve oportunidade de visualizar um forno de assar pão. Geralmente é uma bandeja, essa bandeja ela é perfurada, né? Então, nessa perfuração vai passar, né, esse ar quente, que vai, né, ter contato com o sólido a ser retirado daquela determinada umidade e vai conseguir, né, fazer com que ocorra o processo de vaporização dessa água, né, através dessa alteração de temperatura. Então, além do secador de bandeja, a gente tem os secadores contínuos ou também secadores de túnel, muito utilizado também na mineração até hoje, tá? E os secadores de rolos de secagem. Realmente é um rolo, né? Ele fica girando, tem um sistema giratório para acontecer também o contato entre as paredes desse secador, desse equipamento, né? E facilitando assim o processo de secagem. Então, como que é o funcionamento e aplicação? O ar quente, ele flui sobre uma extensa área do produto e é usado para remover água superficial, tornando esses tipos de secadores muito útil para desidratação de grãos. Muito utilizado, né? Era utilizado na mineração, algumas minerações ainda utilizam ainda, para secagem de grãos como trigo, aveia, que você não precisa realmente a parte interna ficar assim totalmente seca, pode ter uma certa porcentagem de água, então assim, só mesmo a parte superficial daquele produto, né, que é seco. Agora, a segunda classe veio, né, dos secadores atomizadores. Essa daí já veio, né? Ela é bem sofisticada, é utilizada até hoje, tá, gente? Ela utiliza bicos atomizadores, fazendo com que, geralmente utilizada muito para amostras líquidas que contém, né, esse sólido suspenso, tá? Então, eles são desenvolvidos para secagem de líquidos. É um método de secagem conhecido como secagem instantânea. Utiliza tempos curtos de processo, se comparado, né, aos outros tipos de secadores,
e atualmente é aplicada em larga escala em produtos alimentícios, farmacêuticos e biológicos. Hoje, gente, é muito utilizado na fabricação de polímeros, dependendo do tipo de polímero que você quer trabalhar, dependendo se você quer fazer uma microcápsula, uma cápsula, ou então se você quer fazer um filme, você pode utilizar um determinado polímero, tá? E esse polímero adiciona algumas proteínas, um exemplo, adiciona colágeno. Esse colágeno, às vezes a gente acha assim, não, está envolvendo muita bioquímica. Não, esse colágeno, a gente consegue secar ele em secadores atomizadores por spray dry. Ele vai tornar, né, de líquido, de uma pasta viscosa, para um sólido totalmente esbranquiçado. Esse sólido utilizado, né, junto com os polímeros, ele aumenta a resistência mecânica, tornando o produto, né, mais resistente, mais firme, né? Ele fecha aqueles poros daquele polímero. Está sendo muito utilizado hoje, gente, na indústria, né, de plástico. Então, é muito utilizado, né, nessas 3 áreas, mas hoje também está utilizando também em indústrias, né, de plásticos também, de polímeros, no geral. Simone, esse time de instantâneo, o que é esse time para você? Oi? Esse time secagem instantânea, qual que é esse time de instantânea para você? É muito rápido. Então, você entra com a amostra líquida, aí, como ela entra, né, em bicos atomizadores, ela entra em forma de névoa. Então, se ela entra em forma de névoa, ela está líquida, mas pelas gotículas ser extremamente pequenininha, tem um processo de agitação interna. Além dessa agitação, vai ter, né, um contato entre as paredes do secador, vai ter uma vibração, vai ter uma entrada de ar quente. Então, assim, é muito rápido esse processo de secagem por bicos atomizadores. Tem um vídeo no YouTube que explica direitinho essa parte de secagem. Eu vou enviar o link para vocês assistirem, para vocês verem que é muito rápido. Okay. Esses secadores utiliza para fazer leite em pó, gente, até hoje. Então, por exemplo, você entra com leite lá, ele passa nesses bicos atomizadores e rapidinho, pelo contato com a parede do equipamento que já está quente e o contato também com aquele vapor de ar quente, você consegue rapidinho, né, transformar esse líquido em um sólido, partículas sólidas, que ela esteja, né, totalmente retirada daquela umidade presente. E no final, né, na parte inferior desse secador, você consegue retirar, né, sua amostra sólida, no estado sólido já. Deve ser uma temperatura bem alta, né, para isso, né, do leite líquido para em pó, né? Até que não é tanto, não. Porque se for muito alta, acaba perdendo algumas propriedades biológicas, né? Então não pode ser muito alta, muito elevada. É por causa da ação daquele secador, do modelo dele mesmo, do jeito que é entrado esse líquido, aí o contato ele é muito assim rápido com aquele vapor de ar quente, aí faz com que o processo seja muito rápido. Mas aí, Simone, mas aí no caso continua como no processo de vaporização, ou nesse caso, quando é muito rápido, passa a ser calefação? Não, continua sendo vaporização. Continua. Para ser secagem, tem que ser vaporização térmica. Entendi, beleza. O terceiro, gente, era até então mais moderno, né? Eram os secadores por liofilização. Então, é muito utilizado ainda, por ele ser caro, porque você tem que controlar pressão, temperatura, é um equipamento caro, que até então é muito utilizado na indústria farmacêutica e alimentícia. Mas, claro que na indústria de alimentos, na indústria química também, eles estão, né, encaminhando para utilizar esse liofilizador. Por quê?
ele é desenvolvido para, né, você não ter perdas de compostos voláteis presentes naquele determinado produto. Dependendo da temperatura que você, né, colocar aquele ar quente, você pode ter algumas perdas. Por exemplo, pode perder, né, sabor, aroma. São substâncias, né, muito voláteis que pode volatilizar junto com esse vapor de água. Então, como você não quer ter essas perdas, aí você utiliza o liofilizador. Mas no final do slide a gente vai falar mais detalhado dele. E o quarto, que eles são mais específicos, tá, gente? Então, aí depende do produto, não tem como utilizar os demais que já estão, né, sendo aplicados em escala industrial, então eles são projetados, né, exclusivamente para aquele produto. São secadores de alto vácuo, ultra temperatura, né, por extrusão, leito fluidizado, micro-ondas ou radiofrequência. Então, eles são bem específicos mesmo para aquele determinado produto. Ô Simone, me explica, fazer um favor, assim, de uma forma bem tranquila, porque a Raquel me explicou assim, mas eu ainda fiquei um pouco na dúvida sobre esse leito fluidizado. Ah, tá. Eu vou mostrar a você uma imagem, aí eu vou explicar direitinho nessa imagem. O que é leito fluidizado? Leito fluidizado, ele simula, né? Por exemplo, você está com a amostra líquida. Dependendo daquele. Imagina você está com a amostra líquida em um sistema fechado e você injeta uma certa ventilação e esse líquido, pela ventilação que está sendo entrada na parte superior, não, na parte inferior, desculpa, na parte inferior, ele começa a percolar, ou seja, ele começa, né, subir, e no ele subir, ele age, né, se você for ver, né, a olho nu assim, dá a impressão que está subindo pó. Por quê? Ele vai, né, pela pressão, como é que fala? Pela força que está sendo aplicada, que está sendo injetada aquele vapor de ar quente, faz com que aquelas partículas líquidas elas tornam-se mais separadas e eu tenho um contato entre esse ar e esse material líquido de uma forma mais íntima. Aí eu faço com que eu consiga realmente secar, né? Vamos dizer assim, todas aquelas moléculas daquele líquido. Então, na hora que ele está percolando, ele está subindo, né, ascendente, ele dá a impressão que você está vendo, né, pós de algum sólido simplesmente flutuando. Mas não, é por causa, dependendo da força que está entrando, da velocidade que está entrando aquele ar quente, você dá a impressão, né, que é um fluido, que ele está, né, percolando, que a gente fala, né, quimicamente, ele vai se tornando seco e você consegue depois retirar, né, esse sólido no final, porque ele já vai estar todo seco, todo retirado, né, aquela umidade presente nele. Mas até então ele entra como líquido. Aí um desenho mais à frente eu vou detalhar mais para você. Não sei se deu para entender. Eu entendi assim, por exemplo, você tem aí uma determinada substância, vamos supor que você tem um volume estático, né? E quando você aplica ali uma temperatura ou em gás ou através de líquido, esse volume estático que está paralisado, ele começa a se mover e se separar, né, durante uma extensão de um equipamento e em toda a sua superfície ele vai sofrendo esse processo de aquecimento, né? Por isso ele fica em suspensão, né? Isso mesmo. Ok. Como ele entra em forma de líquido, esses sólidos, no final, ele vai ficar finamente divididos com uma granulometria extremamente fininha, porque ele conseguiu pegar, né, em toda a sua extensão e secar totalmente qualquer umidade presente. Então, ele vai tornar um sólido bem, vamos dizer assim, bem poroso, bem fino mesmo.
no final do processo, né, pelo aquele fluxo de gás que entrou. Então, a gente vai ter, né, vários tipos de secadores. A gente vai falar um pouco de cada um, tá? Do de bandeja, do de esteira, do flash dry, do spray dry, dos secadores de alimentos líquidos e de secadores também de leite fluidizado. Esses alimentos líquidos, gente, muito utilizados na fabricação de suco. Por exemplo, você tem uma determinada suco líquido, você quer transformar ele em sólido. Então, como que você utiliza, né? Qual tipo de secador, né, que é utilizado? Famoso que suco, né? Então, aqui, secador de bandeja. Ele consiste em uma câmara. Essa câmara, ela tem que ter um isolamento térmico, tem que ter um sistema de aquecimento e ventilação. Essa ventilação, gente, é do ar circulante sobre as bandejas e através das bandejas que ficam em uma base fixa. Nesse secador de bandeja, gente, a gente tem o ar aquecido, ele vai circular por meio de ventiladores e o sistema permite a circulação de ar para conservação do calor. A eficiência térmica nesse tipo de secador varia de 20% a 50%. Vai depender muito da temperatura utilizada e da umidade do ar de saída. É utilizado para secagem de frutas, legumes, hortaliças, né, em pequena escala. Então, aqui, tá dando para ver, né? São bandejas. Essas bandejas, elas são perfuradas, tá? Quando você fecha essa porta, você vai ter um controle da circulação desse ar. Elas são, essas bandejas, elas são perfuradas para eu conseguir, né, esse ar penetrar, né, em toda a minha extensão do meu material a ser seco aqui, ó. Então, ocorre uma ventilação desse ar, uma circulação desse ar, utilizando ventiladores para o processo, né, ele ser mais, vamos dizer assim, mais viável e também mais rápido. Então, é como fosse alto-fornos, mas isso aqui é um secador de bandeja. Então, Igual um aqui forno uma de outra padaria. imagem. Parece um forno de padaria. É por isso que eu falei que parecia um forno de padaria, né? Então, aqui, essa câmara, né? Não sei se vai dar para ver, vai ter todo um painel de controle, de comando, vai ter as bandejas perfuradas, geralmente são de aço inox, tá? Todas essas partes, né? Eles vão ter um contato com aquele ar quente que está entrando aqui para ajudar no processo de vaporização térmica desse produto. Então, pode ser chamado de câmara de desumidificação ou um secador de bandeja. O secador de esteira, gente, é muito utilizado ainda em mineração. Por quê? Você tem um determinado minério. Se você transportar ele de uma mina para outra, ou então da mina para a planta, né? Onde que vai realizar o processo de extração daquele determinado elemento de interesse, ou aquela determinada molécula de interesse, você precisa, né, secar aquele determinado minério. Então, você utiliza muito, né, esteiras. Essas esteiras também, elas são perfuradas, como fosse uma bandeja perfurada. Então, à medida que aquele minério ele vai percorrendo aquela esteira, ao mesmo tempo vai sendo transportado e, ao mesmo tempo, vai passando o ar quente nele, para eu conseguir fazer, né, essa secagem. Então, são secadores construídos de forma a permitir o transporte contínuo de produto a ser desidratado. Esse transporte do material é realizado por uma esteira, normalmente confeccionada em tela de ácido inoxidável, para permitir a passagem do ar quente através da camada de produto disposta sobre ela. Nessa secagem, né, o que ocorre nela? Geralmente é um túnel
tá? É composta pela união de vários módulos que possuem sistema de aquecimento, ventilação, recirculação e exaustão própria. Porque se eu estou entrando, né, um produto, estou retirando a umidade dele, tenho que ter uma exaustão? Sim. Por quê? Como que eu vou retirar, né, aquele ar que já está saturado, né? Ele já conseguiu remover toda aquela umidade presente, então ele tem que ser retirado do processo, né, passado por um processo de tratamento novamente, E ser incorporar aquecido. um ar quente novamente, né? Isso. Aí tem que passar por um trocador de calor, tudo novamente, para ele ser reutilizado. Tem que ser aquecido. Então, aí, esse secador, gente, ele possibilita, ele tem, né, a possibilidade de controlar a temperatura que você quer, a umidade relativa, a velocidade que você quer que aquele ar percorre todo o sistema, a recirculação daquele ar, independente de cada módulo daquele, né, daquele certo percurso no túnel. Então, tem todo esse controle. Então, aqui, ó, ele é bem simples, que a gente vai ter, ó, uma esteira. À medida que essa esteira, né, ela vai circulando, se você tem a entrada aqui da alimentação, a vazão, pode ser utilizada para mineração, para grãos, né? Então, à medida que esse sólido vai entrando, essa esteira, ela já está, né, aquecida. Além dela estar aquecida, você tem a entrada aqui do seu ar quente. E não sei se está dando para vocês observar, o ar aqui, ó, ele está simbolizado pela uma coloração avermelhada, então significa que está quente. À medida que ele vai passando na alimentação, no produto, ele vai retirando a umidade, então ele vai, né, sair frio. Saindo frio, ele tem que sair no sistema de exaustão. Aqui você vai ter ventiladores para ajudar nesse processo, né, de contato entre esse ar com o seu material a ser seco. Depois você passa novamente, continuando o processo. Você tem um fluxo de ar, né? O aquecedor desse vapor, ele entra novamente, consegue retirar e no final você vai obter, né, um produto seco. Então, dependendo, né, você tem um controle da umidade desse material que está sendo, né, seco. Você verifica se tem necessidade dele passar novamente pelo processo ou se só uma etapa é suficiente. Tem todo o controle, né, de secagem, né, dentro desse secador de esteira. Simone, Oi. nesse gráfico ainda desse secador anterior a esse que você colocou aí, o ar frio que ele está saindo lá em cima, ele retorna em loop para novamente ser aquecido? Porque o desenho não mostra, mas provavelmente ele deve ser reaproveitado para aquecer novamente esse mesmo ar que subiu, ele volta, é isso? Não, com certeza ele é recolhido, né? Um sistema de exaustão todo fechado, ele é recolhido, tratado e reutilizado novamente. Porque hoje, né, a gente não pode ter gasto nenhum. Então, assim, se Sim. utilizou ele, tem como retratar ele e reutilizar ele novamente. É tudo nas empresas hoje, gente, elas preocupam muito com essa questão ambiental. Então, ela reutiliza, a maioria, né, se der para utilizar, ela vai reutilizar. Então, com certeza, ela tem, ali não está mostrando não, mas ele vai para um sistema de tratamento e depois retorna para o processo novamente. Ok, Além disso, também as empresas querem otimizar os custos, né? Reduzir o custo. Eu acho que o reaproveitamento é muito mais barato do que, né, ficar trocando o ar toda hora. O Isso, gasto com certeza. energético é menor também, né? Às vezes você pode ter um custo inicial elevado, mas se você for olhar esse custo ao longo do tempo, é viável você fazer todo esse processo, né, para você reaproveitar, né, esse ar, para você não ter que ficar sempre repondo, né? O custo é bem elevado se você ficar sempre repondo e não, né, reaproveitar. A imagem que mostra, né,
Aqui tem todo um sistema de controle que você controla, né? O sistema de ventilação, o sistema de circulação daquele determinado ar, o trajeto que está percorrendo. Então, você tem, aqui eu não sei se está dando para reparar aqui em cima, mas tem os sistemas de exaustores, né? Então, tem todo um controle certinho para no final você ter uma boa secagem. E, ô Simone, uma curiosidade. Agora a gente chega. Esse trocador de calor que tem para reaquecer esse ar, geralmente é do tipo casco-tubo ou contracorrente? Ó, geralmente, né, os mais utilizados são o de casco e tubo e contracorrente mesmo. Por quê? Eles são mais eficientes, né? E o processo, ele torna mais, vamos dizer assim, mais viável, mais vantajoso. Sempre, qualquer processo, gente, tem que ser contracorrente. Então, assim, qualquer trocador de calor, qualquer processo, né? Sempre vai ser, né, mais rentável, você vai ter um bom rendimento no final se for contracorrente. Claro que tem alguns processos que utiliza correntes, né, paralelas, mas eles são bem específicos. Agora, a maioria dos processos, né, eles têm um certo rendimento final melhor quando é contracorrente. Por quê? Você tem um choque, né, entre as partículas melhor quando você utiliza contracorrente do que você deixar entrar tudo no mesmo sentido, do mesmo lado. Por exemplo, eu sei que é um exemplo assim mais... Tenta imaginar, Deus me livre, né? Se você bater de frente com o carro, a colisão vai ser maior ou se você vai bater atrás de um carro, a colisão não vai ser menor? É, de frente é maior, né? De frente o estrago é maior. Então, aí quando a gente tem esse processo de secagem contra a corrente, eles são mais eficientes, porque você vai ter aquele choque térmico, né? Mais eficiente. Você tem um produto a ser retirado daquela determinada umidade, você entra com a corrente de ar quente, então na hora que essa corrente de ar, ela entra em contato com aquele material a ser seco, o contato que os dois vão ter contra a corrente vai ser mais eficiente do que se os dois entrar junto. Você vai ter um certo, vamos dizer, uma certa perda até ambos, né, entrarem em contato mesmo. Uhum. Voltando, né, para os secadores pneumáticos. Os secadores pneumáticos, gente, também chamados de flash dryer, eles são, né, classificados como um sistema de transporte gás líquido, caracterizado como um processo contínuo de secagem via convecção forçada para dispensar o produto com um grau de dispersão total. O que é isso? Ele possui condutor metálico vertical ou horizontal, cujo comprimento é ajustado para que o tempo de permanência do produto seja adequado para a sua secagem. Então, né, até o comprimento é tudo ajustado dependendo, né, da permanência daquele produto percorrendo lá para ser, né, eficiente no processo de secagem. Então, pode ocorrer também em questões de segundos, então é muito rápido também o processo de secagem, o secador pneumático. Esse ar quente ele vai circular em maior velocidade que no secador de leite fluidizado. Ele transporta o produto ao mesmo tempo em que o desidrata. E as aplicações desse secador pneumático, ele serve tanto para desidratar aquele produto e também para transportar produtos simultaneamente, tais como grãos de cereais, farinhas, flocos de batata. Então, ao mesmo tempo, ele atua como secador e, ao mesmo tempo, também como transportador. O secador pneumático, gente, eles são adequados, especialmente sólidos unidos, resultando de processos de filtragem, decantação e centrifugação. Quando a gente fala sólidos unidos, significa que são sólidos extremamente, né, finos.
Então, assim, deseja principalmente a remoção da umidade para obtenção de pós secos. É muito utilizado também na indústria química para desidratar, né? Um certo reagente químico é utilizado também, porque às vezes você tem um sólido extremamente fino, você precisa, né, secar ele para na hora que você fazer o processo de embalagem, colocar em um frasco, né? Ele tem que ter até uma certa umidade para você ter esse controle até mesmo de proliferação de micro-organismo, para ele não vir a ter perdas, né? Porque se dependendo do produto, se ele for, né, tiver uma certa quantidade de água, ele pode ter, além da proliferação de micro-organismos, ele tem o processo dele diminuído. Então, por exemplo, às vezes se ele fosse seco, ele iria durar um ano, mas como ele não foi seco, porque a água, dependendo, né, do composto, do sólido, essa água, né, ela pode continuar a interagir, tendo algumas perdas, dependendo, né, dessas mudanças de temperatura que a gente tem sempre, e isso, né, afetar até na validade do produto final. Então, aqui a gente tem, né, um secador pneumático, mostrando que a gente vai ter, né, uma câmara de descanso, um tubo de recirculação, a gente tem aqui uma descarga, ao mesmo tempo a gente vai ter aqui uma câmara de secagem, ao mesmo tempo que o tempo que ela vai ficar aqui vai ser o tempo, né, suficiente para ocorrer o processo de secagem. E ao mesmo tempo, né, ela vai percorrendo, sendo transportada para uma próxima etapa. Utiliza muito, né, esses secadores pneumáticos, até hoje é utilizado para grãos também. A gente tem aqui uma outra imagem, mostra aqui, né, uma fornalha, uma câmara de descanso, né, onde que tem a carga. Aqui tem a câmara de secagem, né? Essa câmara de secagem, você vai ter vários compartilhamentos, onde que ao mesmo tempo você vai ter uma certa agitação desses sólidos, tá? E ao mesmo tempo agitação e ao mesmo tempo entrada desse ar quente que vai ter um contato entre esse sólido e conseguir retirar aquela umidade presente. Você vai ter aqui no final, né, a descarga, onde vai ser retirado, né, aquele material já seco, aquele sólido, né, já seco. Ô, Simone, é porque tem uma barrinha embaixo aí. Onde que é a alimentação desse desenho aí? A alimentação dele, Lá no É, carga, né? quê? Tá no carga, né? Ali onde que Na tá a carga. carga, onde a gente... Isso, na carga. Aí vai ter primeiramente uma câmara de descanso, depois vai passar por um processo. Aqui essa fornalha já está aquecendo já o sistema, né? Vai passar, aí tem a entrada do meu ar quente aqui na câmara de secagem. Ela vai ao mesmo tempo transportando e ao mesmo tempo realizando o processo de secagem. Então, o tempo de permanência aqui vai depender também do tempo de secagem. Então, por exemplo, às vezes ela pode retornar, né, para o sistema aqui, porque ela não foi bem retirada aquela determinada umidade. Então, ela retorna para o processo. Então, esse tempo de permanência aí é de acordo com cada tipo, né, de sólido e depende muito, né, da quantidade de umidade presente também. tá, então aí na câmara de descanso 2, para a direita vai, é o produto final e para a esquerda retorna o processo. Faz um loop, né? Ok. Isso, eu posso retornar o processo de secagem, ou então posso ir diretamente para a descarga, onde que eu já vou, né, levar para o transporte, aí no caso aí para embalagem, né, ou então para alguma outra próxima etapa. Então aí vai depender, né, se eu conseguir chegar na umidade que eu, na secagem que eu quero. O secador, gente, spray dry, ele, né, até então, muitos alunos ainda pensam ainda que o leite em pó
ele é totalmente artificial, né? Não. Simplesmente utiliza um secador. Quando você coloca, né? Entra com esse leite líquido. Na verdade, ele não está totalmente líquido. Ele está um sólido, né? Suspenso ali. Esse sólido está ali dissolvido, que te dá aquela falsa impressão que é totalmente líquido. Quando você entra num secador, o spray dry, ele vai realizar esse processo, né, de secagem. Então, a amostra ela entra líquida e sai sólida. Então, ele tem o princípio de atomização, ou também chamado de pulverização do alimento, a ser desidratado em diminutas partículas. Esses bicos atomizadores, eles fazem com que aquele líquido ele entre em aberturas extremamente, né, finas, em abertura... esses bicos fazem com que essa amostra elas sejam pulverizadas em forma de névoas. Então, aquele líquido, né, na hora que ele entra em forma de névoa, ele tem contato com com ar quente e também todo a parte interior daquele secador, ela está também aquecida. E o processo de vibração também, que ajuda bastante, tem ventiladores, tem vibradores, né? Faz com que ele bate a parede do secador, cai lá no fundo do secador e com os ventiladores e o ar quente entrando, ele consegue novamente, né, sair da parte inferior e voltar para o meio do secador. E todo esse processo de agitação, contato com a parede quente daquele secador, faz com que ocorra, né, no final, a secagem e um sólido extremamente fininho. Então, esse processo, ele é ao mesmo tempo, né, desidratador, muito utilizado na indústria de alimentos, tá? E esses bicos atomizadores, gente, eles são chamados também, né, spray dry, secador por aspersão. É uma forma de você borrifar, né, aquele líquido para dentro do equipamento. Ele admite uma alimentação somente em estado fluido, uma solução, ou então uma suspensão, ou então uma pasta. Por isso, ele pode ser utilizado também na secagem de colágeno, como eu falei no início, e a converte em uma forma particulada, seca, pela aspersão do fluido em um agente de secagem aquecido, que é o nosso ar. A característica nesse tipo de sistema é o tempo extremamente curto, variando de 3 a 12 segundos. A temperatura do produto durante o processo de secagem é relativamente baixa. Eu não preciso elevar a temperatura muito, porque se ela está entrando na forma de névoa, se eu estou utilizando bicos atomizadores, o contato que eu tenho com o ar vai ser suficiente para que eu realize todo o processo, né, de secagem daquele material e eu consigo obter, né, um rendimento muito bom em poucos segundos. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro, número 1 aqui, a gente vai ter o nosso queimador, o 2 vai ser o nosso forno, tá? 3 vai ser a nossa bomba dosadora, o 4 aqui, ó, vai ser a nossa... Ixi, travou. Será que é o meu computador? Na internet? Não, o meu não. É o dela, então. Para vocês. Travou no 4 aí, Simone. Tá, vou voltar aqui. Vocês querem que para... Tá dando para olhar agora? Voltou Tá ok. agora? Voltou, tá normal, pode continuar. Tá. Vocês querem que continue ou vocês querem dar uma parada?
Não, por mim, pode tocar o barco, eu sei, Thiago. Será que ele conseguiu Por mim, visualizar? Não? por mim, tranquilo, tá tranquilo. Ah, então tá, então. Então vamos continuar. No 5 aqui, ó, eu vou ter. Deixa eu só voltar aqui para ver se está continuando. Vou só voltar aqui só para me ver se. Ah, não, tá indo normal. Eu achei que tinha saído fora, mas não saiu, não. Então, aqui, ó. Eu vou ter, né? No 5, uma. Botou aqui novamente, peraí. Tá. No 5, eu vou ter um dispensor de fluxo de ar. No 6 aqui, ó, que eu vou ter meu atomizador. No 7, eu vou ter uma câmara de secagem, né? No 8, eu vou ter uma temperatura de saída desse material, depois que já passou por um processo de secagem, né? Ele vai percorrer todo esse trajeto aqui. No 9, eu vou ter um ciclone de recuperação. Então, por isso que eu falei no início que ele pode ser considerado como um secador, porque dependendo do secador, ele faz parte também do processo. Então, assim, não é que ele é um secador, ele faz parte de um processo de secagem. E o 10, a gente vai ter um ventilador de exaustão. O produto, gente, a ser seco, ele parte, né, do tanque de alimentação, ele passa pelo filtro, é transportado por uma bomba dosadora, essa bomba que vai dosar a quantidade suficiente para entrar nesses bicos atomizadores, vai ser direcionado através do conjunto de alimentação até o distribuidor do disco atomizador, onde vai realizar o processo, né, de pulverização. Boa parte dessa secagem é aquecida no queimador mediante o forno direto, onde através do conduto é distribuído pelo dispensor e entra em contato com uma nuvem de produto produzida pelo disco atomizador. Essa amostra, né, ela vai entrar em forma de neve pulverizada. Essa secagem, né, ela vai acontecer que vai ter na entrada do meu ar quente, vai sair pelos condutos interconectores, chegando ao ciclone de recuperação daquele pó. Todos os gases, gente, são aspirados pelo ventilador e jogados na atmosfera mediante a chaminé. Claro que aqui está falando, né, jogada na atmosfera. Então, claro que a maioria das empresas hoje estão reutilizando esse gás. Então, geralmente tem todo o sistema fechado para poder reutilizar novamente, né, esse vapor que está sendo eliminado. O pó, eventualmente depositado nas paredes da câmara, é desprendido pelos vibradores, por isso que eu falei que tem agitação. Através da válvula rotativa, o produto acabado é recolhido e, mediante a saída do produto, pode ser ensacado, estocado, segundo seu destino final. Então, ou passar por uma outra operação. Simone, Simone, tá picando Oi, seu áudio. Tá Ô, picando o Simone, áudio. tá, o áudio seu tá picando. Eu acho que é a sua conexão com a internet, de repente. vou voltar aqui para ver. A hora que você conseguir voltar, a hora que você me explica lá naquele ar atmosférico que escapa lá em cima, se esse equipamento possui filtros também, você me fala isso. Tá. Olha aí se está escutando agora, se está tudo ok. Agora tá ok.
Tá. Se não tiver, vocês podem interromper de novo, tá? Ok. Então, aqui, ó. Quando a gente fala que vai liberar para a atmosfera, que isso aí, hoje, né, é realizado, né, por empresas, né, que estão preocupadas com o ambiente. Então, com certeza, vai passar por um processo de tratamento desses gases que são eliminados. Então, esse ar, né, que até então está entrando insaturado, quente, ele vai sair frio, mas ele vai sair, vamos dizer assim, né, contaminado aquela determinada umidade. No contaminado, assim, né, ele vai sair saturado. Ele passa, na natureza, se tiver um processo de reciclo, aí sim, antes de ser eliminado, ele tem que passar por um filtro, porque dependendo do material, gente, a ser seco, pode ter alguma substância volátil, né, que é extremamente perigosa. Então, tem que passar por um filtro, tá? Esse filtro, ele vai conseguir, né, reter, ou então, ao mesmo tempo, dependendo do filtro, ele pode degradar aquela substância, né, que está sendo emitida, depende do que está sendo utilizado nessas câmaras, né, de exaustão. Então, hoje tem toda uma preocupação, né, com essa eliminação desses gases. Claro que a gente sabe que tem muitas empresas que preocupam, mas também tem as empresas também que não têm esse controle, né? Então, a gente tem os dois lados. Mas o pó, que até então saiu lá na parte, né, inferior do meu secador. Ele é depositado, levado, então, para o seu destino final. Esse slide já tinha falado. Os gases do sistema e pequenas partículas, gente, arrastada por este gás, passa por um venturique ou comprime para hidratá-las e incorporá-las à água de lavagem, que está circulando mediante uma bomba centrífuga. Oi? O slide para nós aqui está demorando muito passar, esse áudio está picando ainda. Tá. Você quer que eu paro e continue novamente? É melhor eu dar uma parada e começar do zero, né? Você tá Assim, no slide 4 aí pro seu, Simone? Para mim tá aparecendo o secador por spray dry atomização 4, é isso mesmo? agora apareceu. Isso. Só Agora que apareceu? você viu que ela estava falando no slide 4, mas estava no slide anterior ainda? É. Não sei se você reparou. Então tá um pouco atrasado. Se der para você só reiniciar a conexão, de repente, pode melhorar. Não sei. Tá. Tipo, 2 Então, vou minutinhos. parar aqui, a gente vai e reinicia novamente. Tá? Uhum.